Tem que postar a foto, não pode fazer fake, não. Pronto, a aula tá sendo gravada ali. Tô pronto. Vamos lá, pra cima. Coerência e coesão. Certamente vocês já viram esse conteúdo com o professor Bento, né? Eu conversei com ele, ele falou que já tinha passado, dado uma pincelada. Então nós vamos agora à procura da raiz, como diz o Matuto. Coesão e coerência. O que é? Vamos conceituar, então. Coesão é a ligação, preste atenção nessa palavra, é a ligação entre as partes do texto. Ligação de quê? Das palavras, das expressões, das frases, dos parágrafos. Coesão é fazer a ligação entre as partes que constituem o texto. E como isso é feito? Por meio de conectivos, elementos linguísticos chamados conectivos. Com a coesão, é muito mais fácil ler e compreender o texto. Então, a coesão, ela facilita a leitura do seu texto e a compreensão. Então, como o objetivo é escrever uma redação clara, né, objetiva, em que o avaliador leia e de cara ele já consiga extrair a sua ideia, o que você defende, então um texto coeso vai facilitar muito a sua vida. Observe só o exemplo que eu trouxe aqui de um texto coeso, um texto com coesão. Último recurso é o nome do texto, um trecho do texto da Clarice Lispector. Observe. Quando fazemos tudo para que nos amem e não conseguimos, resta-nos um último recurso: não fazer mais nada. Por isso, digo, quando não obtivermos o amor, o afeto ou a ternura que não faz, ou a ternura que havíamos solicitado, o melhor será desistirmos e procurar mais adiante os sentimentos que nos negaram. Não fazer esforços inúteis, pois o amor nasce ou não espontaneamente, mas nunca por força da imposição. Às vezes, é inútil esforçar-se demais, nada se consegue. Outras vezes, nada damos e o amor se rende em nossos pés. Os sentimentos são sempre uma surpresa. Nunca foram uma caridade mendigada, uma compaixão ou um favor concedido. Quase sempre amamos a quem nos ama mal e desprezamos quem melhor nos quer. Assim, repito, quando tivermos feito tudo para conseguir um amor e falhado, resta-nos um só caminho, o de mais nada fazer. Então, observe que eu destaquei aqui, eu fiz questão de destacar todos os elementos que tornaram o texto coeso, todos os conectivos. A palavra quando, para quê, e, último recurso, por isso, enfim, todas as palavras que foram colocadas nesse texto, e estão aí destacadas, tornaram o texto mais fácil de se compreender, porque eles ligaram palavras, ligaram ideias, ligaram orações, ligaram expressões. Então, deixar um texto coeso é inserir no texto esses benditos conectivos que tanto fazem falta se não estiverem presentes. Um texto sem coesão compromete sua legibilidade, dificulta a sua compreensão. E coerência? Coesão é ligar as palavras, é ligar as frases, é ligar as expressões. Coerência é o quê? Coerência é a relação semântica, e todas as vezes que falar em semântica, você tem que lembrar o seguinte: semântica é o mesmo que sentido.
Então, coerência é a relação semântica que se estabelece entre diversas partes do texto, criando uma unidade de sentido. Então, a ideia é essa. Ó. O seu texto ele tem que ter o que se chama de unidade de sentido. Ser algo fechado, né, que tenha um objetivo e uma finalidade. Tá certo? Então, observe. A coesão é responsável por ligar as palavras, por ligar as orações. A coerência é responsável por dar sentido lógico ao texto. A gente pode dizer que a coerência ela é responsável por ligar as ideias. A ligação da coerência ela é feita no plano ideológico, no plano das ideias, contribuindo para que o seu texto tenha sentido. Então, simplificando, enquanto a coesão está para os elementos conectores, a coerência está para a harmonia interna. A coesão liga as palavras, as frases, os parágrafos e até as ideias. A coerência não só liga as ideias, mas contribui para a harmonia de sentido. Simplificando ainda mais, quando o texto traz elementos que conectam as palavras, ele é coeso. Quando o texto apresenta uma sequência lógica e o seu todo tem uma unidade de sentido, o texto é coerente. Então, coesão é a ligação das palavras. Coerência é o sentido do texto. Tem sentido, tem coerência. Acabou. Se o seu professor disser esse texto que está meio sem coerência, o que quer dizer? Que não tem sentido lógico, não há uma progressão lógica, uma ideia puxando a outra, uma ideia complementando a outra, seja para ratificar ou refutar a ideia anterior. Então, quando você tem um texto coerente e coeso, você tem um texto onde as palavras estão ligadas por conectivos e as ideias estão ligadas no plano do sentido. Tem sentido, tem coerência. Simplificando sem desespero, tem sentido, tem coerência. Nada mais do que isso. Ah, então, pessoal, coerência é só sentido? É. Se o seu texto tem sentido, se as palavras e as ideias ao longo do texto fazem sentido, o seu texto tem coerência. Atenção. O texto ele pode ser coeso e ser incoerente. Ou seja, ele pode ter coesão, mas pode não ter coerência. As palavras podem estar ligadas, coesão, mas não fazerem sentido. Falta coerência. E também o contrário é verdadeiro. O texto pode não ter coesão, pode ser incoeso, mas ser coerente. O ideal é que o texto tenha as duas coisas, coesão e coerência. Se não tiver as duas coisas, comprometerá muito a compreensão do texto. Observe. Todas as vezes que chove, faz muito calor, e isso faz com que sintamos muito frio. Todavia, basta ligarmos a TV para que fiquemos totalmente despenteados, pois os raios solares servem para nos deixar mais branquinhos. Olhe só que texto louco. Todas as vezes que chove, faz muito calor. Como assim? Faz muito calor. Tudo bem. E ao fazer calor, faz com que sintamos frios. Como é a conversa? Cadê a lógica da coisa? Todavia, aí é que eu vejo que existe um elemento de coesão, ó. Basta ligarmos a TV para que fiquemos totalmente despenteados. O que tem a ver uma coisa com a outra? Pois os raios solares servem para nos deixar mais branquinhos. Caraca, o texto
tem os elementos de coesão. As ideias estão ligadas. Ele é coeso, tranquilamente. Mas não faz sentido nenhum. Então, ele não é coerente. Se não tem sentido, não é coerente. Tem sentido. Ele pode ter os elementos todos aí, ligando. Pode ter a coerência que tiver. Mas, perdão, a coesão que tiver. Mas não tem sentido. Não faz sentido. Uma ideia não tem nada a ver com a outra. Não tem coerência. Olha só. O exemplo 2. O aluno estava doente. Ponto. Não foi à aula. Ponto. Sua mãe justificou. Ponto. O professor pôs falta no garoto. Ponto. Tem sentido? Tem ou não tem? Deixa eu pegar aqui Eu acho que tem. para eu acompanhar o chat. Tem sentido, porém, acho que não tem coesão. Exatamente. Eu não sei nem quem foi que falou, que eu não conhecia a voz. Eu vou começar a acompanhar o chat agora aqui, mas é exatamente isso. Tem sentido. Tem sentido. Tranquilamente. Deixa eu só tentar entrar aqui. O aluno estava doente. Não foi à escola. Faz sentido. Não foi por quê? Estava doente. Faz todo sentido. Sua mãe justificou. Tranquilo. Faz sentido. Professor pôs falta. Faz sentido. Então, eu tenho um texto coerente. Observe que as ideias Isso aí. estão ligadas. As ideias estão ali entrelaçadas. Mas ele não apresenta nenhum elemento coesivo. Não tem coesão. Tem coerência, porque tem sentido, mas não tem coesão, porque não tem nenhuma Entendi. construção. Oi. Ednardo tinha levantado a mão um tempinho já. Manda, Ednardo, não estava vendo, não. Sem problema. Pronto, LT. Depois da parte aí, não foi a aula, ponto. Aí sua mãe justificou. Aí depois após essa palavra justificou, se a gente introduziu todavia o pôs falta no aluno, e aí? Agora nós temos um texto. Se a gente colocasse elemento esse coesivo. elemento, Como é? se a gente colocasse esse adesivo, como que ficava? Agora nós temos um elemento coesivo. Olha só. O aluno estava doente. Por isso, não foi à aula. Porém, sua mãe justificou. Todavia, o professor pôs falta no garoto. Agora eu tenho um texto com coerência e com coesão. Ou seja, eu acrescentei os elementos coesivos para ligar as palavras. Agora eu tenho. Eis a importância, né, de colocar, né? Perfeitamente. E o avaliador da sua redação vai procurar por isso. Ele vai procurar os elementos coesivos. Porque uma das coisas mais importantes no texto é a coesão e a coerência. Tanto é que vai facilitar para que o avaliador compreenda o seu texto. Gente, façam de tudo para que o avaliador não sinta dificuldade de compreender o texto. Porque você já sai na desvantagem aí. Se você faz com que o avaliador sofra para compreender o seu texto, ele está incoerente, ele está incoeso, ele não está claro, ele não tem uma unidade de sentido. E isso dificulta bastante. E não se preocupe, que se você fizer isso, sua nota não vai ser lá muita coisa. Tá certo? Então, retomando aqui, a coesão é a ligação das expressões, das palavras e das frases dentro do texto.
E a coerência está ligada ao sentido, para simplificar mais ainda. Tem coerência, tem sentido. Tem elementos, como, por exemplo, pronomes, preposições e, principalmente, conjunções, tem coesão. Tá certo? Tranquilo aí? Vamos dar continuidade. Agora vamos estudar os tipos de coesão. Ah, professor. E não é só isso, não. Coesão, coerência, acabou. Não. Nós temos os tipos de coesão e os tipos de coerência. Certo? Vamos lá, começar pela coesão referencial. Coesão, nós já vimos que é a ligação, né, através de elementos coesivos. O que seria, então, a coesão referencial? Exceto a interjeição, as demais classes gramaticais colaboram para a construção de um texto coeso. Foca nisso aqui, ó. Exceto a interjeição, as outras 9 classes gramaticais colaboram para a construção de um texto que tenha coesão. A coesão referencial é um tipo de coesão que ocorre quando usamos as classes gramaticais para recuperar, foca aqui, ó, para recuperar certos termos dentro do texto. O objetivo disso é evitar aquela velha repetição enfadonha e desnecessária e tornar o seu texto mais fluido, mais dinâmico. Esse é o objetivo da coesão referencial. Ela retoma, ela recupera elementos do texto para evitar que você fique repetindo e tornando o texto cansativo. Olha só. Tecnicamente falando, se um elemento tem como referente um termo anterior, dizemos que ele apresenta um valor anafórico. Coesão anafórica e coesão catafórica. O que é um termo de valor anafórico? É quando o referente apresenta um termo anterior. Por outro lado, se o elemento tem como referente um termo posterior, aí se trata de valor catafórico. Anáfora e catáfora. Logo, a coesão referencial trata de quê? De termos que substituem os outros. O foco é esse aqui, ó. A coesão referencial trata de termos que substituem os outros. Usa-se um termo para substituir outro, evitando a repetição. Quando o termo tem como referente uma palavra já mencionada, coesão anafórica. Você associa ana de antes. O antes do anafórica com o antes, com o an de antes. Tá certo? Já quando faz referência a um termo que ainda vai ser citado, aí é a coesão catafórica. Tá certo? Anáfora e catáfora. Olha só. Jesus Cristo, após sua morte, continuou sendo alvo de ataques. Alguns céticos até hoje duvidam da existência do Salvador e dos milagres atribuídos a ele. Aqui nós temos um caso de coesão referencial de valor anafórico. O Salvador retoma o termo Jesus Cristo, anteriormente citado, para evitar, por exemplo, alguns céticos até hoje duvidam que Jesus existiu, ou da existência de Jesus. Jesus já foi citado. Para evitar a repetição, usou-se a palavra Salvador. Como a palavra foi usada para retomar um termo já citado, fazer referência a um termo já citado, nós dizemos que é uma coesão referencial de valor anafórico, ou seja, que foi citado antes. Por que referencial? Porque faz referência. Para ficar mais fácil, referencial é a coesão que faz referência a um termo já citado ou a um termo que ainda vai aparecer. Acabou. Não tem desespero.
Coesão é a ligação das palavras, das frases, das expressões, das orações. Coesão referencial, quando você usa um termo, né, que se refere a um que já apareceu ou a um que ainda vai surgir no texto. Se você usa um termo para fazer menção, para referir-se a outro que já foi citado, você está usando uma coesão referencial de valor anafórico. Se você usa um termo para referir-se a um que vai surgir na sequência do texto, aí é catafórico. Coesão referencial de valor catafórico ou catáfora, tá certo? O que deve ficar claro é isso. Coesão referencial por quê? Porque faz referência a um termo que já foi citado ou que vai surgir. Esse é o início. E depois internaliza isso. Quando faz referência a um termo já citado, anáfora. A um termo que vai aparecer, catáfora. Tranquilo até aqui? LC, Opa, você tá olhando o chat e tem uma pergunta da Lenara. vou olhar agora. Ela pergunta assim, pedir para ela colocar ao que ela está se referindo, tá bom? Ela coloca assim, se repete a mesma coisa, porém com palavras diferentes. É só colocar ao que ela está se referindo, se é a coesão ou era o anterior. Eu acho que é aqui em relação a coesão referencial. Isso. Estou vendo aqui agora. Não repete a mesma coisa. Eu entendi o que você quis dizer, Lenara. Não é a mesma coisa, porque se fosse a mesma coisa, seria a palavra Jesus Cristo repetida, né? O sentido é o mesmo. Ou seja, Lenara tirou nota 1000 na redação do Enem. Aquela aluna do ponto da ciência é show. Quando eu falo aquela aluna, eu retomo Lenara. Eu olhando para o chat, a câmera aqui, eu retomo Lenara. Então, isso é uma coesão referencial. Entendeu? Eu não repeti seu nome. Eu usei o termo para fazer referência ao seu nome. E como o seu nome foi citado anteriormente, então eu usei um termo referencial de valor anafórico. Tranquilo, Leonardo? Enquanto a Leonardo responde, eu vou responder a pergunta de Raíssa. Sim, 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 Raíssa. Evite ironia. Evite, na verdade, evite qualquer figura de linguagem na sua redação. Qualquer possibilidade de deixar o texto redundante. Tá certo? A ideia é ser claro, é ser objetivo. Inclusive, eu gravei uma live ontem falando sobre os 30 mandamentos para uma redação nota máxima. Está lá salvo. Tá certo? Não sei até quando vou deixar salvo, mas está salvo. Então, observe. Figura de linguagem, redação do Enem, redação dissertativa, argumentativa, é proibido. Por quê? Figura de linguagem, né, trabalham com sentido figurado. Questão de estilística. Então, um texto dissertativo, argumentativo, procura a precisão, a clareza. Quanto mais claro, quanto a linguagem mais clara e simples, para facilitar a compreensão do avaliador, melhor para você. Tá certo? Melhor para você. Então, tranquilo aqui, né? Coesão referencial é aquela coesão em que você vai ter um referente, né? Vai ter um elemento, e esse elemento vai ter como referente um termo anterior ou um termo posterior. Se o termo a qual o referente faz menção é o termo anterior, coesão referencial anafórica. Se é o termo que vai aparecer no texto, coesão referencial catafórica. Tá certo? E depois nós temos a coesão sequencial. Aquela é a referencial, é que tem como base um referente. Agora, é a coesão sequencial, é outro tipo de coesão. Quando é que ocorre essa bendita? Olha só, quais são as classes de palavras que colaboram
para que nós tenhamos uma coesão sequencial. Conjunções, locuções conjuntivas, preposições, locuções prepositivas com pronomes relativos. Por quê? Essas benditas conectam orações dentro do texto, dando a bendita sequência à leitura e estabelecendo determinada relação de sentido, concatenando com as ideias dentro do texto. Então, é chamada de sequencial por isso, porque ela tem a responsabilidade de dar sequência ao texto. Olha só, olha o exemplo. Eu me esforcei muito e fiz grande investimento na minha carreira inicial, mas nada saiu, faltou uma palavrinha aí, como eu esperava, ou como deveria ser, porque, afinal, esse ano não era meu destino. Por isso, hoje, decidi fazer faculdade, a qual me fez muito feliz. Finalmente encontrei minha vocação para obter sucesso profissional. Em virtude disso, posso dizer que estou realmente realizado. Então, observe. E, mas, ou, porque, por isso, a qual. Todas essas palavras colaboram para que o texto tenha uma sequência lógica. É aí onde a coesão possibilita a coerência, facilita a coerência, ajuda a coerência, tá certo? Por quê? Porque ele vai trazendo aqui a lógica da coisa. Deixa eu só ver aqui uma. Então, coesão e coerência, apesar de nós termos visto que existe uma sem a outra, para que o texto seja ali beirando a perfeição, as duas têm que estar juntas, a coesão e a coerência, porque a coesão colabora para a coerência, tá certo? Facilita e muito. Coesão referencial trata o referente, anterior ou posterior, anafórico ou catafórico. A coesão sequencial dá sequência à estrutura lógica do texto. E a coesão recorrencial, qual é ela? Eu sei. Opa, Em relação à coesão recorrencial, ela pode ser utilizada, inclusive, no conclusão, né, do texto. A gente pode, por exemplo, colocar em virtude dos argumentos, por exemplo, em virtude dos fatos mencionados, levando em consideração dessa forma, né? isso. Pode No ser caso, assim? a sequencial, né? Isso. A sequencial. Show de bola. A recorrencial ocorre quando? Quando se usa a repetição, no sentido aqui de reiteração, não é aquela repetição desnecessária. É para reiterar. É diferente. A repetição de vocábulos, como, por exemplo, o paralelismo sintático, que é a repetição de estruturas sintáticas semelhantes, e a paráfrase. O que é a paráfrase? É a repetição do conteúdo, só que com outras palavras. Aqui sim, repetição do conteúdo semântico, ou seja, o que é parafrasear? É trazer com outras palavras uma frase, uma citação, mas, como é que eu posso dizer? Mantendo a ideia, o sentido original. Por exemplo, você pega uma frase de qualquer autor e escreve com suas palavras, mas com o mesmo sentido que o autor diz. Aí é uma paráfrase. Você está parafraseando o autor. Aí é uma citação indireta. Tá certo? E, geralmente, nesse caso, é introduzido por ou seja, isto é, quer dizer. Tá certo? Observe. O que seria o paralelismo sintático? É quando você tem duas estruturas sintáticas semelhantes. Por exemplo, se você está falando, escrevendo e vai usar dois verbos, é interessante que os verbos estejam no mesmo tempo e no mesmo modo. Se não estiverem, vai causar aí uma quebra de paralelismo.
E tem que ter cuidado com isso. Tá certo? Observe. 1 em cada 7 pessoas no mundo vai para a cama com fome. Na maioria, mulheres e crianças. Disse a diretora da representação do PAN em Genebra, na Suíça, Lauren Landes. A fome mata anualmente mais pessoas do que o vírus que transmite a AIDS, a malária e a tuberculose. Acrescenta. Observe. Quando ela usou aqui a fome, que já tinha sido citada, ela fez uma coesão recorrencial. Ela repetiu, mas para enfatizar. É diferente de uma repetição desnecessária, que torna o texto enfadonho. Ela repetiu a fome, o autor do texto aqui repetiu a fome para dar ênfase à palavra, né? Por quê? Porque essa palavra tem uma carga semântica muito grande em relação ao que estava sendo discutido. Tá certo? Nesse caso, não é só permitida a repetição, quanto necessária, mas é uma repetição para reiterar. Para reiterar. Não repetir por não ter o que dizer. É totalmente diferente. Tá certo? Bom mesmo é passar no Enem, entrar na faculdade e ser feliz. Observe que aqui eu tenho um paralelismo sintático. Eu tenho 3 orações, inclusive, coordenadas. Passar no Enem, entrar na faculdade, ser feliz. Aí eu tenho um paralelismo sintático. Ela não compareceu à prova, ou seja, perdeu a chance. Aqui eu tenho uma paráfrase. Olha só o detalhe, a paráfrase é introduzida por ou seja, isto é, quer dizer. Por quê? Porque são expressões que indicam que você vai explicar melhor o que foi dito. Você vai explicar melhor o que já foi mencionado. Você está parafraseando. Alguém vai falar? E Edna? Não, Eu vi a mãozinha aqui aberta. tranquilo. É porque a mãozinha ficou aí. querer. Eu pensei que... Tranquilo. Então, vamos lá. Coesão referencial é tranquilo também. Agora, vamos para os fatores de coerência. Quando é que eu tenho coerência? Quais são os fatores que permitem ou que possibilitam a coerência? Nós já vimos fatores de coesão, os tipos de coesão, referencial, sequencial e recorrente. E agora vamos entrar para os fatores de coerência. Para que um texto tenha harmonia de sentido, ou seja, harmonia de sentido, coerência, é preciso que haja nele textualidade. Como isso acontece? Como eu torno um texto verdadeiramente um texto? Vejamos alguns fatores de coerência que possibilitam a textualidade. Primeiro, manutenção temática. Olha só. Suponha que um parágrafo esteja falando sobre educação brasileira. O investimento na educação brasileira precisa ser levado a sério, pois há jovens mentes brilhantes apenas esperando ser lapidadas, a fim de produzir arte e novas tecnologias em benefício de toda a sociedade. Olha que parágrafo legal. Você escreveu o parágrafo assim. Aí continua. Por isso, o governo continuará desenvolvendo projetos relativos ao esporte. Afinal, nosso país vem sendo considerado um dos grandes polos esportivos. Como assim? Você está falando de educação, de investir em tecnologias, e de repente você entra sem ver do que e sugere que o governo lance projetos de esporte. Ou seja,
não seguiu, não manteve a linha de raciocínio. Quebrou aí, não permitiu a manutenção temática, a sequência das ideias. Se não fez isso, cadê a coerência? Quebrou a coerência. Isso é manutenção temática. É você manter a ideia, o raciocínio que você vem trazendo até o final. Quando você vem falando aqui educação total, e sem ver do que lança projeto de esporte, aí você quebra a manutenção temática. Está falando de coerência, aliás, de educação, que os jovens têm mente brilhante, tal, e a fim de produzir tecnologias. De repente você entra lá, o governo tem que desenvolver projeto de esporte. Quebrou a unidade que você vinha trabalhando. Fugiu da temática. Nesse caso, menos pontos para o fator coerência. Tá certo? Entenderam aí, né? O que é manter a ideia? Pronto, Raíssa, aí depende de como você venha construindo a sua redação. O ideal é que você mantenha a unidade temática em todos os parágrafos, desde a introdução até a conclusão. O texto tem que estar ligado, tem que estar, as partes do texto têm que estar em harmonia. Senão, não vai haver coerência. Por mais que o seu texto esteja bem ligadinho com os elementos coesivos, que tenha coesão, mas se você traz uma ideia no primeiro parágrafo e no segundo já solta a ideia e começa outra coisa, cadê a unidade? Cadê a unidade textual? Cadê a progressão temática da coisa? Não tem. Então a ideia é que uma traga a outra. O que é, na verdade, um texto dissertativo argumentativo. Eu falava isso ontem na live. É muito simples. Alice, Oi. sonho meu, o teu Enem ser algo relacionado ao esporte, tipo Olimpíada. Ah, como seria bom. Então, observe. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma introdução, onde eu apresento a tese e os argumentos. Ou seja, eu apresento o que eu vou defender. Depois eu vou desenvolver os argumentos para confirmar e fundamentar a minha tese. E, ao final, eu vou retomar a tese e sugerir uma proposta de solução para o problema. Então, o que é? Nada mais do que apresenta o problema, discute o problema e sugere uma solução para o problema. E essas três partes, introdução, desenvolvimento e conclusão, elas têm que estar em harmonia. A unidade temática, ela tem que ser mantida do início ao fim. Tá certo? Tem que ser do início ao fim. Você não pode trazer um parágrafo aqui falando de uma coisa e sem ver do que solta aquela ideia, já pega a outra ali. Como assim? O leitor vai dizer, como assim, produção? Agora bugou aqui, não entendi. A criatura vinha falando aqui de uma coisa e agora entrou em outra, sem pé nem cabeça, sem ter nada a ver. Aí tem muito cuidado com isso. Né? Tem que manter a linha de raciocínio. Outro fator de coerência é o conhecimento de mundo. Aí é a bagagem. Aí é aquela história que eu falo de repertório sociocultural. Aí vai entrar... LC, Opa! Ednardo, tá com a mão levando. Eu acho que é porque ele levanta sem querer, que ele falou já. Aí deixou ligado, levantada, não? Baixou. Pronto, tranquilo então, tranquilo. Não sabe fazer com ela não, viu, velho? Porque não tem cabimento não. Olha só, o conhecimento de mundo. Aí é tudo que você juntou de repertório cultural ao longo de sua vida. Aí está ligado aos bons livros que você leu, às boas séries que você assistiu, os bons livros que você leu, as boas músicas que você ouviu.
as pessoas com quem você conversou. Então, tá ligado tudo isso. É o repertório que você adquiriu ao longo da sua vida, o conhecimento de mundo. Suponha, por exemplo, que em um parágrafo esteja falando sobre os oceanos. Aí você diz assim: quase 3/4 da superfície terrestre são cobertos pelos oceanos. Dentre eles, o maior de todos, o Pacífico, banha grande parte do território brasileiro. Como assim, produção? O Pacífico não banha o Brasil. Quem banha o Brasil é o Oceano Atlântico. Vocês vão ver isso, já viram nas aulas do professor Paulo Filho. Não é o Pacífico que banha o Brasil. Quando você mete um absurdo desse na sua prova, no seu texto, prova que você nem tem conhecimento de mundo, nem de geografia, nem de... Tá entendendo? É o repertório que você adquire ao longo da vida. Esse conhecimento de mundo é essencial para que o seu texto tenha sentido. Outro fator é o que nós chamamos de situação de comunicação. Suponha, por exemplo, que uma carta de demissão seja dirigida à área de departamento pessoal, da seguinte maneira: prezado empregador, na boa, nunca gostei de trabalhar neste lugar horrível, que paga mal, que nos causa estresse e o escambau. Por isso estou metendo o pé. Quero que me paguem tudo certinho, senão vou meter a empresa no pau. Fui! Situação de comunicação. Essa não é uma linguagem ideal para você escrever um texto, principalmente se for uma carta de demissão, tem que ser algo mais formal. Exige, a situação de comunicação aí exige a formalidade, exige aí o uso da norma culta da língua. É aquela história, né? De você saber que existem as variantes, beleza? E respeitar as variantes, mas saber que é imprescindível que você tenha o domínio da norma culta para usá-la em situações como essa. Ou seja, texto escrito não tem acordo, é linguagem culta. Não tem vaga, não tem espaço para informalidade. É culto, é formal. Tá certo? Agora vamos para a coerência narrativa. Quando é que existe a coerência narrativa? O que é a coerência narrativa? E tem mais essa? Tem. A coerência narrativa, ela ocorre quando um texto narrativo apresenta harmonia e logicidade entre as partes que o compõem. Ah, professor, mas eu não vou fazer um texto narrativo na minha prova. É um texto dissertativo. Beleza, mas é um fator de coerência para quando você precisar escrever um texto narrativo. Não é porque você vai fazer um texto que é dissertativo, argumentativo, que você não vai aprender coerência narrativa. Porque você pode não precisar dela agora, mas vai precisar em um outro momento, em uma outra situação de comunicação. Tá certo? Então, a coerência narrativa é aquela que ocorre quando um texto narrativo apresenta harmonia e logicidade. A harmonia, ela já possibilita essa logicidade, ou seja, a lógica entre os sentidos. A lógica, perdão, de sentido entre as partes do texto. Olha só, eu trago aqui dois exemplos, um de coerência e um de incoerência. Incoerência. Assim que Manuela chegou à estação de trem, deu-se conta de que havia esquecido o objeto mais importante da sua vida até então, a foto do seu amor. Por isso, pegou o trem e partiu. Oxente. Manuela tinha esquecido a coisa mais importante da sua vida e foi embora? Cadê aí a coerência narrativa? Não tem.
há uma incoerência. Ou seja, não tem lógica. Não faz sentido Manuela fazer isso. Se o texto diz que até então era a coisa mais importante da vida dela, ela deixou o trem e foi embora. Aliás, pegou o trem e foi embora. Que porra é essa? Agora, vamos ver como é que fica a coerência narrativa. Assim que chegou à estação de trem, deu-se conta de que havia esquecido o objeto mais importante da sua vida até então, a foto do seu amor. Por isso, o que Manuela fez? Retornou à sua casa, fazendo em seguida o trajeto de volta para pegar o trem. Agora sim, Manuela agiu de forma coerente. Em vez de ir embora, sem ver do que, voltou e pegou o objeto mais importante da sua vida até então. Observe que se você escreve um texto e põe isso aqui, você traz essa informação, o objeto mais importante da vida. Aí depois que a mulher pegou o trem e foi embora, cadê a coerência narrativa? Não tem sentido. Não tem lógica acontecer um negócio desse. Agora, no segundo exemplo, sim, há uma coerência. Agora sim, há uma lógica. Se era tão importante, então ela retornou, pegou o objeto e fez o percurso novamente até o trem para poder partir. Agora sim, tranquilo. Entenderam que é coerência narrativa? Então tem que ter muito cuidado para que esses erros não sejam cometidos, né, quando forem escrever um texto narrativo. E a coerência argumentativa? Olha só, agora sim. Vamos precisar mais dela agora para a redação do Enem. Existe coerência argumentativa quando um texto dissertativo apresenta harmonia e logicidade. As partes estão conectadas entre si, por isso harmônicas, e há coerência, a lógica, há sentido entre elas. Há sentido entre os argumentos que você discute e a tese. O que é a tese? Na sua opinião, os argumentos que você está trazendo para fundamentar a sua tese, para defender a sua tese, tem que estar coerentes com a tese. Tem que ter harmonia entre eles. Tem que haver o sentido lógico. Então, observe aí um exemplo de coerência e um exemplo de incoerência. Doença que mais mata no país e que costuma ser associada a pacientes idosos, o AVC, também atinge jovens. Por isso, aqueles que precisam investir nos exercícios físicos, nos exercícios físicos e na boa alimentação. Mas não estes. Olha só, quando diz aqui aqueles, se refere aos idosos. Estes se refere aos jovens. Onde é que está a incoerência aí? Ora, se o AVC é o que mais mata idosos, mas também mata jovens, o ideal é que ambos se protejam, se previnam, façam exercícios, tenham uma boa alimentação. Quando o cara diz aqui, por isso, aqueles, ou seja, os idosos precisam investir em exercícios físicos e alimentação. E os jovens não? Estes não? Cadê a coerência? Não há. Ao contrário, existe aí uma incoerência argumentativa. Mas a gente pode consertar isso da seguinte maneira. Doença que mais mata no país e que costuma ser associada a pacientes idosos, o AVC, resumindo aqui, também atinge jovens. Então, se também atinge jovens, por isso, ambos os grupos, agora sim, ambos os grupos etários, tanto jovens quanto idosos, ou tanto idosos quanto jovens, precisam investir em exercícios físicos e alimentação. Agora tem coerência argumentativa. Então são essas pequenas coisas que às vezes derrapa ali. Viu?
E não se iluda com isso. Isso tira ponto e muito na sua redação. Muito, muito mesmo. Então, cuidado. Coerência figurativa. A coerência figurativa, quando um texto normalmente narrativo-descritivo, ou seja, há uma mistura ali de narração, de fatos, com descrição de personagens, de ambientes, enfim, apresenta harmonia e logicidade entre as partes que o compõem, o assunto tratado e as figuras que são usadas para ilustrar esse assunto. Olha só a incoerência. Todo o velório foi profundamente triste, pois Laurentino era uma pessoa notável. E assaz virtuosa. Pessoas contavam piadas, bebiam, comiam, dançavam, gargalhavam e se beijavam, como se o mundo estivesse acabando naquele momento. O morto foi ignorado por completo. Gente, como assim? O cara era uma pessoa notável, uma pessoa virtuosa, e as pessoas não estavam nem aí? Cadê a coerência? O morto foi ignorado? Como assim? Não tem coerência. Agora, vamos consertar isso. Todo o velório foi profundamente triste, pois Laurentino era uma pessoa notável e assaz virtuosa. Não havia piadas, nada se bebia, nada se comia, não havia dança, só choro. Os beijos eram de condolências. O mundo havia acabado ali, pois o morto era o centro das atenções. Agora sim, agora todo o texto está coerente, diferente do trecho anterior. Então, cuidado para não cometer esses deslizes, certo? Coerência temporal. Olha só quantos tipos de coerência nós já vimos hoje aqui. Existe coerência temporal quando um texto normalmente dissertativo ou narrativo apresenta aquela harmonia e logicidade temporal entre as partes que o compõem, respeitando-se as leis da sucessividade dos eventos, ou seja, dos acontecimentos. Então, esse evento, mais esse evento, mais esse evento. Tem que haver a tal da progressão, né, lógica. Esse evento aqui, depois eu falo do próximo evento, só que eu não posso soltar esse evento anterior. Eu tenho que iniciar o evento seguinte, de alguma forma, fazendo com que ambos os eventos, o que eu iniciei, o anterior e o próximo, estejam em harmonia temporal, dentro de uma mesma harmonia temporal, certo? E o que seria, então, a coerência de registro? É também chamada de coerência no nível de linguagem. Quando é que ela ocorre? Ocorre quando um texto apresenta apenas um registro. Ou seja, quando há mais de um registro no mesmo texto, normalmente o formal e o informal ocorrem em coerência. O que é registro? Você vai optar, né, principalmente na redação do Enem, pelo texto formal, pelo registro formal da língua, pela língua culta, tá certo? Se você mistura o formal com o informal, aí não há coerência de registro, aí bagunça, e você vai perder pontos. Principalmente na competência 1, que exige o domínio da norma padrão culta da língua. Olha só a incoerência. Cada descoberta científica é uma pequena história de aventura. Nas publicações científicas, o relato dessas paradas está encoberto por uma porrada de termos técnicos, descrição de métodos e um cuidado paranoico com a precisão da linguagem. O resultado é que o sabor da aventura se perde em um texto difícil para Dedéu. Olha só quantas marcas de incoerência aqui, quantas marcas de oralidade, quantas marcas de linguagem informal. Misturou a formal com a informal. Está incoerente. Como seria o texto de forma coerente? Cada descoberta científica é uma pequena história de aventura. Nas publicações científicas, os relatos, perdão pelo foto do R, do S, os relatos dessas aventuras está encoberto
perdão, o relato seria, essas aventuras está encoberto por uma infinidade, se esse aqui não tem, por uma infinidade de termos técnicos, descrição de métodos e um cuidado paranoico com a precisão da linguagem. O resultado é que o sabor da aventura se perde em um texto quase incompreensível. Observe que agora eu tenho somente o registro formal, o registro culto da língua. Por isso, há coerência de registro. Quando você mistura, aí você bagunça e perde pontos. Continuidade textual. O seu texto precisa muito disso aqui. Todo texto coerente precisa apresentar progressão textual. Ou seja, cada segmento, cada evento que se sucede precisa ir acrescentando informações novas, que eu acabei de citar agora há pouco, aos enunciados anteriores. Não se pode haver repetição de ideias, a não ser por motivo enfático, já falamos sobre isso, senão, não é o tempo, pessoal, que é o texto. Senão o texto vira uma ladainha, ficando pobre. Olha só, um texto sem progressão. A água potável sempre foi um recurso finito. Mesmo sendo um recurso renovável, pelo ciclo natural, suas reservas não são ilimitadas. Dizer que ela nunca vai acabar é um disparate, pois um dia isso poderá acontecer. Afinal, a água que usamos para a sobrevivência, higiene e alimentação pode ter um fim. Texto pobre, sem progressão. Olha um texto com progressão. Ou no texto onde a informação seguinte acrescenta algo à informação anterior. A água potável sempre foi um recurso finito. Mesmo sendo um recurso renovável, pelo ciclo natural, suas reservas hoje estão comprometidas por causa de algumas ações humanas. Olha só, eu já tenho aí uma progressão, tem um acréscimo de informações novas ao que foi citado anteriormente. Por exemplo, a indústria consome cerca de 24% da água do planeta, além de poluir lagos e rios, causando também perda da biodiversidade. Precisamos entender sua importância para que, simultaneamente, não tenhamos o mesmo fim. Agora sim, eu tenho um texto em progressão textual. Não é só soltar a informação ali e iniciar em outra, deixando as partes desconexas. A informação que você vai acrescentar, ela tem que retomar a informação anterior de alguma forma, seja para ratificar ou para refutar. Mas é uma progressão textual lógica. É um termo, outro segmento, outro segmento. Ou seja, o que é texto? O que é o texto? O texto ele vem de tessitura, de tecer. Texto vem disso. Você observa, por exemplo, essa camisa, e para ela chegar a essa unidade aqui, muitas e muitas linhas elas foram, muitos fios foram entrelaçados. O texto é isso. É o entrelaçamento, só que não de fios, de ideias. Para que ele fique, que ele tenha uma unidade textual final bacana, as ideias têm que estar em harmonia, têm que estar entrelaçadas. E bem entrelaçadas. Para isso, os fatores de coesão e coerência são essenciais para que esse texto tenha essa unidade textual final. Certo? Manda dúvida. Estou esperando só as dúvidas agora. Estou de olho no chat, esperando as dúvidas. Não temos dúvidas? Opa. Oi. Opa. Pronto, naquele slide que tinha assim, paradas, parado, Sim, tinha, tinha informalidade. Isso. Assim, eu podia usar essas informalidades, mas eu colocando assim, entre aspas também. Eu vou aconselhá-lo a não usar. Nem colocando entre aspas. Tá certo?
Porque, por qual motivo? Vou justificar agora. Porque texto escrito, principalmente em uma redação do Enem, né, onde se busca ali a norma culta da língua, é melhor evitar o uso do registro informal. Não, pessoal, eu vou botar entre aspas e tal, o cara vai saber que não é. Eu recomendo não usar. Não usar a informalidade. Se usar, você corre sério risco de o avaliador não entender como. Não, ele fez de propósito, ele usou aspas e tal, ele conhecia a palavra certa, a forma certa de escrever. Mas pelo segmento do Enem, que exige, na competência 1, para que o aluno tire 200 pontos, ele domine a norma culta da língua, então é bom a gente não arriscar. Viu, Alex? Eu não aconselho. Ainda que você queira usar, entre aspas, eu prefiro que não seja usado. Eu aconselho não ser usado. Usar o registro culto. Registro culto, que é o que o Enem pede. Tá certo? Mais alguma dúvida? Estamos na hora Não, das não, era dúvidas. só isso mesmo. Tranquilo, Alex? Estamos na hora das Beleza, dúvidas. beleza. Aproveitem. Deu para entender tudo, pessoal, da aula? Tranquilão? Eu Pronto. sim, com certeza. Show de bola. Agora é só praticar. Valeu, Yara, Yuri. O pessoal está dizendo que entendeu aí, então tá massa. Tá tranquilão. Agora é só praticar, gente. Não existe. Vou postar o slide lá que eu não postei, né? Bora, Jeff, Aliás, capricha aí no print aí, no Instagram. o PDF. Vou postar lá para vocês lá, que eu não postei. Rapaz, Jefinho cochilou agora, viu? Agora isso. A Alessandra falou agora o segredo do sucesso. Pega o material que vai em PDF e transcreve. Como eu digo, e meu amigo Walter tem enfatizado aí, quem escreve aprende 2 vezes. Não, mas eu vou imprimir que dá certo. Não é a mesma coisa. Dá mais trabalho, eu sei que dá. Mas